Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, dois advogados, professor de Direito Penal, ex-deputado federal, Vicente Cassione. Boa tarde. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que fico honrado, mais uma vez, agradecido de estar com você, Chico, e já antecipando com o meu querido Mohamed. Muito bem, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Roberto, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Chico. É um prazer estar aqui do lado do meu guru. Eu nunca vou me esquecer. Professor também, né? Foi seu professor, né? Não fui. Eu fui aluno do Elias Jacó. Eram dois professores, dependendo da turma que você tinha. Eu fui aluno do Elias. Grande Elias Jacó também. Que foi meu primeiro assistente. Eu nunca me esqueço. A condição de assistente a ele, primeiro assistente meu. E você vê que eu escolho bem, né? E ele teve um professor melhor do que eu. E eu nunca vou me esquecer, o Vicente, uma vez no estacionamento do prédio dele, me disse: eu me vejo em você quando eu era mais jovem. E não deixe que te calem, e nem que te mudem. Eu era o comentarista do Opinião, com você apresentado na época, e eu nunca vou esquecer isso. Muito bem, sem dúvida nenhuma, é para não esquecer mesmo. Só que a gente só dá conselho para quem não precisa. Entendeu? Quando eu digo para certas pessoas alguma coisa, é porque essas pessoas já são merecedoras de qualquer tipo de conselho que é desnecessário. Muito bem, professor. Vamos agora assistir o primeiro VT do programa, que trata do tema do momento no país, que é a fraude, o escândalo do INSS. Vamos ver como anda essa situação. A partir da próxima sexta, novos empréstimos consignados via INSS só serão desbloqueados por meio da biometria. A exigência foi publicada hoje no Diário Oficial para dar mais segurança a aposentados e pensionistas. Segundo o Ministério da Previdência, até dezembro havia 48 milhões de contratos ativos, incluindo os empréstimos e o consignado via cartão. Pouco mais de 16 milhões de beneficiários usam a modalidade. Hoje, o Instituto apresentou um balanço dos primeiros 6 dias de consulta sobre os descontos ilegais feitos por entidades. Pouco mais de 1.600.000 pessoas já se manifestaram pela plataforma Meu INSS. 98% informaram não ter autorizado o desconto e pediram reembolso. Em entrevista à Rádio CBN, o novo presidente do INSS confirmou a intenção de fazer em breve atendimento presencial para quem quiser tirar dúvidas sobre o caso. A gente entende que agora, passada essa demanda inicial, a gente precisa um outro tipo de atendimento. Um outro tipo de atendimento é um atendimento presencial. E a gente vai lançar o atendimento presencial em breve. Hoje em dia não tem, é pelo Meu INSS, aplicativo, site, ou quando o cidadão liga na Central 135. Muito bem, aí está o VT. E agora a novidade é que em breve o INSS vai prestar o atendimento presencial, porque nem todas as pessoas conseguem recorrer ao aplicativo Meu INSS. É confuso, é difícil, não é fácil. Principalmente, evidentemente, as pessoas de mais idade que foram vítimas desse verdadeiro escândalo, professor Cassione. Olha, eu vou dizer aqui, dando a minha palavra de honra, que eu gostaria, em certos momentos eu não falo com a razão. Graças a Deus, porque eu sou humano. Da China do mal, Setung, esses camaradas todos, os que apareceram como capitães da fraude, e aqueles que não apareceram e não vão aparecer, iriam todos ajoelhar na Praça da Paz Celestial e receber um tiro na nuca. E o pior é que a família era ainda obrigada a pagar a bala, o projétil. Alguém vai dizer, mas isso, eu estou incitando a violência? De certa maneira, sim. Porque quando a gente sofre tanta violência, como atualmente a gente vem sofrendo no Brasil, e uma violência essa, um risonho dizer agora que vai fazer o atendimento presencial. Tinha que ser com o envelope na mão e o dinheiro do reembolso.
Aí o atendimento presencial tinha significado, não é? Então, eu sempre digo que hoje não me considero mais brasileiro. O brasileiro de origem, o brasileiro que eu nasci, não é mais o brasileiro que eu sou. Ou porque eu mudei, ou porque o Brasil piorou tanto que eu simplesmente, desacorçoado, digo: isto que está acontecendo agora no Brasil é um dos prenúncios que, num país minimamente sensibilizado e civilizado, levaria a uma revolução, levaria a uma guerra civil. Nós já temos tantos motivos para que isso aconteça, e eu estou falando agora como sociólogo, porque se a Janja pode ser socióloga, eu também posso. Então, eu estou falando como sociólogo, e não sociólogo de cadeia. Então, eu digo, o Brasil não é mais a minha pátria. A pátria do Vinícius, lembrem? Sim. Era patriazinha, pátria minha, patriazinha tão pobrinha. É esta pátria da qual eu me envergonho hoje, não dela, não da pátria em que eu vivi, meus filhos viveram, meus netos estão vivendo, da pátria que esses canalhas, a cada dia, tentam piorar ainda mais. Roberto Mohamed. Eu sou obrigado a pegar o gancho do que o Vicente falou Claro. em relação à Janja, porque a declaração dela, Hoje, de né? que Hoje, esses dias. Não, agora. foi ontem, foi ontem. A declaração da Janja de que não há protocolo que me faça calar foi assustadora. De ver uma pessoa que quer dar demonstrações de poder, porque é isso que ela quer dar. Claro. Tipo, quem manda nele sou eu. Porque uma primeira-dama que não sabe qual é o seu papel, e aqui eu estou do lado de um mestre, Sim. Nem a Constituição, nem a lei orgânica da administração pública, que pouca gente sabe que existe, Sim. prevêem o cargo de primeira-dama. Claro. Não existe uma menção Sim. na Constituição à primeira-dama. Por quê? Primeira-dama não é cargo. Primeira-dama é um tratamento que se dá, e ao contrário do que muita gente fala primeiro-damo, não é. É primeira-dama ou primeiro cavalheiro. Sim. Cavalheiro e não cavaleiro. Se a mulher é que for a presidente e for casada. A primeira-dama é uma forma de tratamento. Não é cargo, não é posto. Sim. Quiser dar um gabinete, um puxadinho no palácio, como o Bolsonaro fez com a Michelle, como o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi o último presidente que nos deu uma primeira-dama decente. Sim. Ruth Cardoso era fora da curva. Tanto que escrevia muita coisa do que ele disse ter escrito. Foi ela que E escreveu. mãe do Bolsa Escola. Sem dúvida Ela nenhuma. foi a mãe do Bolsa Escola, relatos do Raul Cristiano, que fazia parte da equipe Verdade. do Ministério da Educação. Depois disso foi uma piada, mas até a Marisa sabia o seu papel, era discreta. Lógico. Nunca se meteu, porque ela não tem cargo, portanto não tem voz, ela não tem nada. O protocolo não prevê, o protocolo só prevê ela do lado dele. E mais nada. E aí você tem uma pessoa que desafia claramente, dizendo o seguinte: não há protocolo que me faça calar. Quem é ela? Ninguém votou nela. Então é realmente uma coisa. A gente está vivendo um momento. O Lula vai pagar caro por isso na campanha, o ano que vem, porque ela vai ser o ponto fraco do Lula, além de vários outros. São gafes Agora, e gafes, né? em relação ao N INSS, o que não me surpreende é que o PT faça sempre a escolha errada na narrativa. A Lava Jato foi um golpe contra a Petrobras, o mensalão não existiu, eu fui perseguido político no Brasil, e agora dizer, não, mas começou no Bolsonaro, disparou no Lula. Eu vi na Veja dessa semana uma foto do Lula numa reunião da CONTAG. A CONTAG é uma vergonha. A CONTAG, ela cresce ao lado da CUT, financiada pela CUT, e para quem não sabe, porque a CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Ou seja, ela é o braço sindical do MST. Ninguém se atenta a isso.
E o crescimento dela em sócios no INSS virou uma coisa absurda. Por quê? Porque, teoricamente, a CONTAG só poderia fazer desconto associativo em trabalhadores rurais aposentados. Mas ela faz desconto associativo em trabalhadores urbanos. Foto do presidente. Acabou, já está fraude demonstrada. A CONTAG não poderia receber um centavo de um trabalhador que se aposentou com aposentadoria urbana. Ela só teria que ter 100% da sua renda vindo de aposentadoria rural. E não é o caso, já está demonstrada a fraude. Mas ela foi excluída pela Advocacia Geral da União por da quem? fraude. Pelo Bessias. Ela e o sindicato. O Messias virou Bessias. A CONTAG e o Sindicato Nacional dos Aposentados, cujo vice-presidente é o irmão mais velho do presidente Lula, o Frei Chico. As duas foram excluídas sem nenhum tipo de fundamento. O advogado-geral da União, e aí eu entendo que ele nem competência para isso tem, porque quem investiga é o Ministério Público e não a Advocacia da União, vai lá e tira 2 do inquérito. Eu entendo que o delegado não tem nem que ouvir o que ele falou. Evidente. Tem que continuar investigando as duas. Muito bem, senhores, vou pedir licença de ambos, vamos para o intervalo, nós voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o professor ex-deputado federal Vicente Cassione e também o advogado e comentarista do programa Roberto Mohamed. E agora, senhores, nós vamos continuar falando do que o Mohamed observou no primeiro bloco a respeito da manifestação da primeira-dama, Janja da Silva, a socióloga Janja da Silva. Mas vamos ver o VT, por favor. Comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Muito bem, não há protocolo que a faça calar. Mas engraçado como é essa história. Você é incompetente, não, eu sou preto. Ah, você é incompetente, não, eu sou gay. Ah, você é incompetente, não, eu sou mulher. Mas ninguém está discutindo a condição dela. Ninguém está discutindo gênero, nada. Estamos discutindo o seguinte, o que uma primeira-dama tem que abrir a boca numa reunião protocolar de diplomacia, que tem protocolos rigorosos. Ela não sabe o que é protocolo. Esse é o problema dela. Ela não sabe nem o que ela é, ela não é mulher, ela é primeira-dama. Existe uma classificação, enquanto eu falo como homem, eu falo como advogado, eu falo como político, então as pessoas têm que entender qual é a posição que eu estou naquele momento. Sim. Ela é altamente desqualificada. Por quê? Ela faz a bobagem, não reconhece o erro, porque não tem a menor noção e diz, estão falando isso porque eu sou mulher. Não, ninguém está preocupado com o fato dela ser mulher. É claro. Estamos falando que ela fez o Brasil passar por um grave problema. E pela primeira vez eu vou agradecer aquele que, na minha opinião, é o maior pulha desse governo, que é o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, porque graças a ele nós tivemos um vazamento e a notícia. Foi responsabilizado. Única coisa que ele fez até hoje que eu tenho que aplaudir. Professor Cassione. Eu vou dizer a ela, como homem, que eu conheci muitas mulheres que souberam falar quando era hora e que souberam calar quando era preciso. Eu estou dizendo como homem, ou dizendo como eles gostam, eu enquanto homem, porque ninguém é homem temporariamente. Não é? Eu enquanto ser humano, só a morte que vai me deixar de ser. Enquanto homem, vou dizer à senhora, dona Janja, que a palavra mulher não pode ser escudo para defeitos que o ser humano, seja homem ou seja mulher, tem. E a senhora é uma defeituosa. A palavra mulher não pode ser escudo para a sua imbecilidade. Em primeiro lugar, já que a senhora quer ter um cargo que não é honorífico, é militante, é atuante. Primeiro, o seu marido, enquanto homem ou como homem,
tinha que dizer à senhora, pela experiência que ele tem de chefe de Estado, que a mulher, mesmo ministra, mesmo graduada, mesmo assumindo uma posição, um cargo oficial, institucional, tem que saber calar na hora em que a ordem é esta, do protocolo, da cerimônia, da solenidade. Há momentos em que a senhora não é pura e simplesmente aquela sambista que mexe com os quadris enquanto mulher. A senhora ali é a mulher de um presidente da República que tem que se colocar no seu lugar. Se ninguém vai calar a senhora, e nem o seu marido enquanto homem, nós não somos obrigados a passar vexame e a ter a sua falsa representação para nos protocolar e para nos tutelar. Então, quando a senhora quiser dizer sobre sua imbecilidade, não invoque a sua condição de mulher. As mulheres não merecem isso. Muito bem. Chico, tem uma observação que eu gostaria de Claro, fazer, por porque, favor. infelizmente, é um comportamento que está se espalhando na sociedade. Então, Sim. você vê mulher de prefeito que assume o cerimonial da prefeitura, mulher que manda no gabinete, mulher de governador que faz isso. Isso é um absurdo. Claro. A função de cerimonial é extremamente importante em qualquer órgão público. E a técnica, né? O protocolo de cerimonial é extremamente rigoroso. Para que vocês tenham uma ideia, porque fica parecendo que a gente está pegando no pé. Quando há uma reunião entre dois chefes de Estado, nem ministro pode falar, se não tiver a palavra concedida pelo chefe do Estado a qual ele pertence. Ou seja, nenhum ministro do Xi Jinping poderia se dirigir diretamente ao Lula sem que o Xi Jinping desse a palavra a ele. Claro. E o Lula, mesma nenhum forma. ministro do Lula presente naquela reunião poderia falar com o Xi Jinping sem que o presidente da República passasse a palavra a ele. E, notem, pedindo licença ao chefe de Estado do outro país. Claro. Reuniões bilaterais são assim. O protocolo é extremamente rigoroso. Concorde você ou não, achar que é formalismo demais. A diplomacia se faz dessa forma. Assim como nós criticamos o Lula, ele poderia ter um encontro bilateral com o Putin? Poderia e deveria. O problema é que ir no dia da comemoração do dia da vitória, que não é o mesmo da Europa Ocidental, Sim. ir lá posar ao lado de ditadores, porque só tinham ditadores, exceto o Xi Jinping. Era um momento inadequado. E uma semana depois, ou uma semana antes, fazia uma reunião bilateral com o Putin e voltou. E eu acho que deveria ter ido à Ucrânia também, pelo menos para fingir que é neutro e voltar. Sim. Não, tudo na hora errada, como agora. Cassione, não sei se você vai concordar comigo. A China é o nosso maior parceiro comercial? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial e a Argentina é o terceiro. Sim. Por que a gente tem que brigar com eles ou tomar partido se a gente pode lucrar fingindo que é amigo dos três? Pela imbecilidade que eu mencionei agora há pouco. Mas a diplomacia brasileira também é lamentável, hein? Agora sim, já foi muito boa. Hoje já foi excepcional. E não faz muito tempo. Agora, quando você diz, para não parecer que a gente está pegando no pé, nós tínhamos no tempo do Bolsonaro alguém que de vez em quando dizia coisas que deveria ter ficado calado, que era melhor. Era ele quem dizia determinadas bobagens. Sim. Mas a Michele não fazia isso. Então, lá, o Bolsonaro dava conta de falar as bobagens. Sim. Tá certo? Claro. A Michele não fazia. Ela no cercadinho falava o que bem entendia. Bem entendia, mas a Michele estava do lado dele dando palpite. Claro. Primeira coisa. E a segunda coisa que é importante a gente dizer. Tem uma frase que eu ouvi sempre, nós todos ouvimos. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. A recíproca é verdadeira. Por trás de uma grande mulher deve existir um grande homem. Mas também tem o avesso disso.
por trás de um homem pequeno, ou que se apequenou, há uma mulher pequena. Então, o que nós estamos vendo hoje é que os dois ali se merecem. Nós estamos falando com isenção ideológica. Eu estou falando como brasileiro, o tal brasileiro que hoje tem vergonha de ser. Estou falando como brasileiro que, com isenção ideológica, eles dois se merecem. Porque não estão respeitando o mínimo que eles tinham que respeitar, que é uma parte lúcida do povo brasileiro. Roberto, você falou agora há pouco, en passant, Do Rui Costa. episódio do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que teria vazado essa gafe da primeira-dama, Janja da Silva. Mas isso me remete a um comentário feito pelo senador Ciro Nogueira, dizendo o seguinte, que o presidente, referindo-se ao Ministério, à Casa Civil, dizendo assim, que o presidente Lula escolheu o baiano errado, referindo-se ao Rui Costa, que deveria ter escolhido o outro baiano, o ex-governador e também senador Jacques Wagner. As escolhas erradas do Lula começam lá em 2022 na campanha, quando, temendo Boulos, que não tinha razão por que ser temido, escolhe o Haddad, que estava na frente no primeiro turno, mas perdia até para os brancos no segundo turno, ao invés do Márcio França, que agregaria todos esses votos, e o Boulos, mesmo sendo candidato, no segundo turno acabaria apoiando o Márcio, porque é lógico, e todo o percentual do Haddad iria para o Márcio. É a mania de fazer a escolha errada e hoje está aí, entregaram São Paulo. Segundo ponto, nomeia realmente o baiano errado, ele tem toda a razão. Na eleição municipal, unge o Boulos por conta daquele acordo absurdo. O Boulos não tinha chance, todo mundo sabia disso. Vai virar ministro, hein? Então, e agora vai virar ministro. Quer dizer, os erros se sucedem, mas de uma forma escandalosa. E aí, Vicente, você conviveu com o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é petista, mas faz parte daquele PT onde habitam pessoas que a gente deve respeitar, que obviamente não é o PT de Rui Falcão, daquelas coisas de batom na cueca, dinheiro na cueca. O Jacques não, o Jacques é um cara que é respeitado no Senado, respeitado no Congresso, respeitado na política, e ele vai e escolhe o cara com a qual o Jacques já tinha rompido. Então, agora eu vou divergir frontalmente. Vejam que eu estou sorrindo, então não vou falar muito sério. Vou divergir do Chico e de você numa coisa. O Lula não escolheu o baiano errado. Escolheu o baiano certo. Porque se ele escolhe o Jacques Wagner não iria vazar esta notícia. Ele escolheu o baiano certo. Evidentemente. Quando você diz que ele escolheu o outro, que você falou a menção agora, o Boulos, não escolheu errado. Ele escolheu certo. São essas escolhas que mostram quem é que você está querendo projetar como sua lunga manos. Então, o Jacques Wagner, e eu vou dizer mais, eu fui deputado com ele, a Irondina, o Hélio Bicudo, estou dando assim alguns nomes, o Marcelo Deda, que morreu moço, que foi colega meu na Comissão de Constituição e Justiça, foi governador de Sergipe. O PT teve umas exceções espetaculares, dignas. O Jacques Wagner era um homem digno, um homem de palavra, um homem sério, naquele tempo, e continua sendo. Então, as escolhas do Lula, a começar pela esposa, não é? Cada um sabe a esposa que escolhe e por que razão escolhe, e onde ele está quando escolhe. O problema é, nós temos que agradecer às escolhas feitas pelo Lula, porque essas são as boas escolhas para que o PT derreta definitivamente. Muito bem. Peço a licença de ambos, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com uma opinião que recebe hoje o professor Vicente Cassione, o advogado comentarista do programa Roberto Mohamed. E agora nós vamos tratar do tema literatura. Roda Viva de segunda-feira, a TV Cultura entrevistou o editor Luiz Schwartz, da Companhia Brasileira de Letras, numa bela entrevista. Vamos ver um BT onde ele aborda a questão do analfabetismo funcional no Brasil. Bom, eu não considero o editor um Quixote, não, porque o Quixote é heróico, né? E nós não somos heróis, nós somos trabalhadores comuns, de certa maneira. Mas eu acho que a grande dificuldade, o grande moinho que, vamos dizer, a literatura e o mundo da literatura enfrenta é a questão educacional. Nós temos 30% de taxa de analfabetismo funcional. O analfabetismo geral é bem menor. Mas, essa é uma pesquisa dessas assustadoras. Exatamente. 30% da população não consegue fazer sentido num livro. Então, isso e as desigualdades sociais estão ali numa disputa pau a pau ou fazem parte de uma mesma história. Eu acho que não é difícil de localizar. O país desigual é o país que precisa investir muito mais em educação. Muito bem, analfabetismo funcional, 30% da população brasileira, segundo o relatório dos indicadores do alfabetismo funcional. Ou seja, pessoas que não sabem ler nem escrever direito e nem fazer contas. Chico, eu só queria passar uma bola para o Vicente, porque ele deu aula durante a vida toda dele. Eu tenho certeza que ele nunca aplicou uma prova de múltipla escolha. Eu dei aula e fui obrigado a partir para isso. Por quê? Porque durante o meu primeiro ano dando aula, eu não conseguia entender as respostas dos meus alunos nas provas. Eles não conseguiam articular uma frase escrita. E vinham me questionar, mas isso aqui não foi... Então, o que você falou não é o que você escreveu aqui. E eu tenho que dar a nota pelo que você escreveu, não o que você está me falando agora. Claro. Aí eu decidi, acabou, vai ser múltipla escolha, porque eu não quero mais chorar corrigindo prova. Sim. E a gente está falando de uma faculdade de Direito. Eu dei aula antes, na década de 60, de História e de Geografia no Colégio Santista dos Irmãos Maristas. Uma geração que hoje é uma geração que tem 73, 72 anos de idade. Sim. Eles tinham 10 anos a menos que eu. Foi no ginásio. Eles tinham 13, eu tinha 23 anos. Ali, você tinha uma qualidade, por incrível que pareça, de alunos que sabiam redigir, que sabiam fazer uma dissertação, que sabiam fazer uma prova de história, narrando o fato histórico. E isto foi acontecendo a degringolada a partir de, talvez, a década de 80, no Brasil. Só que na faculdade, a queda foi mais vertiginosa. Sim. Porque esta geração da década de 80, quando chegou à faculdade, ela chegou sem conseguir interpretar o texto, sem entender o que lê e sem dizer aquilo que pensa. E aí eu vou fazer um parênteses que é gravíssimo. Eu não considero o analfabetismo funcional como algo que se define como se define. O que muita gente não aprendeu é a pensar. Isto que é o mais grave. Sim. Porque o analfabetismo funcional tem a ver com a leitura e com a escrita. Mas o que antecede esse resultado de uma má escrita, de uma não leitura, de uma incapacidade de interpretação de texto, está exatamente na incapacidade racional. As pessoas hoje não sabem pensar. E é isto que é trágico. As pessoas que eu digo, essas que são referidas como analfabetas funcionais. É pior do que isso. Porque o analfabeto funcional teria uma correção. Você ainda pode corrigir. Agora, quem desaprendeu, você pode fazer ele aprender outra vez. Só que quem nunca aprendeu, e nunca aprendeu a pensar, porque o que é que distingue o cérebro humano dos outros cérebros, dos outros animais vertebrados superiores, mamíferos vertebrados superiores? É a capacidade cerebral. O cérebro atrofiado, o cérebro que não pensou,
O cérebro que não foi exercitado, você pode ensinar para ele o que quiser hoje, que ele não tem conserto. Estamos condenados a termos 30% a 35% dos brasileiros de hoje e herdeiros desses a serem os tais analfabetos funcionais irremediáveis. Darcy Ribeiro dizia, um antropólogo, o grande Darcy Ribeiro, dizia que feliz da nação cujo povo sabe ler, escrever e fazer conta, no sentido das 4 operações matemáticas. Chico, tem um trecho que do programa de ontem, que ele fala do mercado de livros, ele fala do que a pandemia teve de positivo nisso, e eu achei muito importante, porque o número de vendas no Brasil aumentou muito. Podemos ver o VT, aliás, temos esse trecho, viu, Davidson? Onde o Luiz Schwartz fala exatamente do mercado de livros, por favor. Olha, eu acho que os governos brasileiros sempre foram, com algumas exceções que eu vou mencionar, grandes amigos dos livros. Se não me engano, o governo brasileiro chegou a ser considerado, acho que, ou devia ter entrado ou entrou no Guinness Book of Records como o maior comprador de livros do mundo. Isso é uma coisa que começou com o Fernando Henrique, seguiu muito forte com o Lula e depois com o primeiro governo da Dilma. Os programas de venda de livros, não só didáticos, mas do que eles chamam de literários, são muito importantes, se formam grupos de leitores muito significativos. No entanto, essas políticas elas oscilam, porque comprar livro literário, que é o livro para criança, o livro que não é o livro didático, não é política de Estado. Comprar livro didático é política de Estado. Então, os editores de literatura, que é o caminho da cidadania para o jovem leitor, eles têm uma posição um pouco mais fragilizada dentre os livros que são comprados pelo governo. O que aconteceu é que no final do governo Bolsonaro, os planos começaram a se atrasar e no começo desse Lula 3, esse atraso não foi coberto e, de certa maneira, a vontade do presidente Lula de fazer um governo de livros e não de armas não foi seguida pela equipe do ministério ou qualquer coisa assim. Eu acho que isso está em vias de ser consertado, mas não há, na verdade, uma revolução no sentido de mudar ou de ganhar outras dimensões do que as compras de livro realizaram. Há também um grande problema entre o município e a federação da formação das bibliotecas públicas. A gente vai ver que na queda de leitura, grande parte o desarme das bibliotecas escolares e das bibliotecas públicas. Ainda há muito que se pode fazer. Uhum. Roberto Mohamed. A gente teve durante a pandemia esse aumento, esse incremento, só que ali ele fala claramente o Estado como indutor de cultura. E aí eu vou chamar uma outra questão para cá, porque eu quero ver o Vicente. Saiu uma resolução essa semana do Ministério da Educação em relação aos cursos EAD. Sim. Que durante o governo Lula, as universidades particulares fizeram a festa. Era ProUni, FIES, criaram cursos tecnológicos que nem o curso de petróleo e gás. Eu perguntava, é para estudar para ser gerente de posto de gasolina? Porque não existe curso tecnológico de petróleo e gás. Mesmo que estivesse chovendo petróleo na Praça Independência. E aí, o MEC diz o seguinte, não, enfermagem, medicina, direito não pode ter EAD. Tá, engenharia pode, biomedicina pode, odonto pode. Quer dizer, é inacreditável como continuam esses donos de faculdades particulares, continuam mandando no país. Como é que eu posso conceber um dentista sendo formado online? Como é que eu posso conceber um engenheiro? E eu falei, são escolas que dependem de laboratórios. Eu, por exemplo, acho que um curso EAD de Direito não vai tão condenável, porque Direito é teoria. Não adianta você ir para a sala de aula e não ser capaz de ler um livro. Mas medicina e enfermagem se entende. Mas e biomedicina, e engenharia, e odonto? Fazem tudo pela metade. É inacreditável, Vicente. Olha, faculdade de medicina hoje, no Brasil, existe faculdade de medicina no Brasil onde não entra sequer um cadáver para se fazer uma necrópsia. O aluno entra no primeiro ano, sai com o diploma, o canudo na mão, e nunca viu um cadáver, nunca viu uma necrópsia. Eu, no tempo da Faculdade de Direito, nós tínhamos medicina legal, só durante o tempo da Faculdade de Direito, do curso de medicina legal,
eu vi 36 necrópsias. Ao longo da minha vida, 212 necrópsias. Isto para ser um advogado que teria que mexer em determinados momentos com uma prova técnica que tinha a ver com a anatomia vivida de corpo presente. O que nós temos hoje, esse curso à distância, já existe no Brasil há um bom tempo. Quando é que se instalou o curso à distância? Quando o aluno ficava distante da sala de aula, os metros que o levavam ao bar da esquina com um copinho de cerveja na mão. Começou ali o curso à distância. Você ia para a sala de aula para lecionar, para transmitir a sua experiência, para alunos que tinham que dar graças a Deus de poder ouvir de quem tinha experiência, sim, aquilo que eles já receberiam como vantagem. Não, iam para o bar da esquina. Aliás, você veja onde é que estão situados os bares, de uma maneira geral, a maior concentração de bar per capita está em torno das universidades, em todas as cidades do Brasil. Então, quando você fala em curso à distância, já começa a distância que o aluno tem na sala de aula. Depois, a distância do professor para aprender, para ser professor. Porque hoje, qualquer indivíduo que faz um curso de mestrado e não aprende absolutamente nada, virou mestre. E vai ensinar o que não sabe. Então, quando a gente fala da pandemia, por exemplo, que teve muito maior leitura, mas vocês lembram qual foi a febre de leitura que nós tivemos no tempo da pandemia? A febre da leitura de livros de autoajuda. Ou não foi? Foi. Livros de autoajuda. E aí surgiram os coaches. Quer dizer, então, o Brasil não é sério. Não é? Eu sou considerado um pessimista, sabe por quê? Porque desde que eu era pequeno, eu era questionador. Eu pus os meus 2 pés na lama da realidade e falei, meu pé está sujo, mas eu estou com o pé na lama da realidade, eu não estou vendo a lama de longe. E a partir disso, eu a vida inteira tive a preocupação de observar os fatos. Não sou pessimista. Eu estou com o pé na lama da realidade que eu coloquei quando eu era pequenininho e que todo mundo dizia, mas você é um chato o tempo todo. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Eu estava querendo aprender. Claro. É isso. É isso. É por aí mesmo. É o questionamento permanente, o aprendizado permanente. Infelizmente, no Brasil, não é assim. Vamos para o intervalo, voltamos já para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o professor, ex-deputado federal Vicente Cassione e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, senhora, vamos mudar um pouco do tema, mas continua a situação, esse verdadeiro escândalo que é o Brasil. Agora tem mais uma novidade. O provável futuro presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, vai ser o senhor Samir Chaude, que simplesmente é da Federação de Futebol de Roraima. É uma figura absolutamente desconhecida. Mas vamos ver, tem um VT, uma gravação do jornalista Ivan Moré a respeito do seu Samir Chaude. Vamos ver. Para a CBF na presidência. Bom, para tentar entender, eu fui buscar algumas informações sobre o currículo de Samir Chaude, né? E entendi que ele é filho de Zeca Chaude, que presidiu a Federação Roraimense por 40 anos. O Samir é o atual presidente. E qual que é o nível de representatividade do futebol de Roraima no Brasil? 0. Muito bem, mas ele conseguiu no estalar de dedos o apoio de 25 federações das 27 que existem no Brasil para ser o presidente, né? Assim que o Edinaldo caiu, tudo se transformou rapidamente. Só que eu não vou me ater a esse cenário político. Eu vou tentar investigar o currículo desse cara para ver se ele de fato tem características para assumir o cargo da CBF. E aí eu fui ver que em 2018 ele tentou na eleição, ele foi candidato a deputado estadual e em 2022 a deputado federal. Foi um fiasco de votação nas duas. Isso revela que o público não percebeu que Samir Chaude tem atuação pública e política que chancele ser votado, ou seja, não tem nenhum tipo de realização
nesse campo. Mas, entre 2017 e 2020, ele foi diretor-geral do principal hospital de Roraima. E como diretor-geral, olha que interessante, ele é réu num processo acusado de falsificação de documentos para simular exames médicos. Segundo o Ministério Público, essas falsificações teriam gerado um rombo de aproximadamente R$1,5 milhão. Aí está. Olha, Futebol brasileiro na mão do seu Samir Chaudhry. em primeiro lugar, vou tentar ser bem breve. Em primeiro lugar, se Roraima ou Roraima é referência futebolística, você pega de Roraima um sujeito para dirigir o futebol brasileiro, isso mostra duas coisas. Ou Roraima está muito mais avançada no futebol e nós não sabíamos, houve falta de comunicação, ou nós estamos diante daquela situação em que o sujeito resolveu plantar um cafezal no Polo Norte ou no Polo Sul. Não é? Quer dizer, é aquilo que só se vê no Brasil. Roraima, referência do futebol brasileiro. O que me traz essa coisa à memória? A frase atribuída ao Milor Fernandes, mas que na verdade não é do Milor, é do Stanislau Ponte Preta. Sérgio Porto, grande Sérgio Porto. É aquela: restaure-se a moralidade ou locupletemo-nos todos. E isto é o que está hoje em vigor no Brasil. Está em vigor no Brasil hoje pelo descaramento que as pessoas têm em não ter ética, em matar as leis, em rasgar a Constituição e em fazer a corrupção ser institucionalizada e se esparrama pelo Brasil inteiro. Você tem uma coisa só que pensar. Olha a CBF. Eu anotei aqui agora de cabeça. Ricardo Teixeira. Como é que terminou? Como criminoso. José Maria Marim. Como é que terminou? Preso nos Estados Unidos. Marco Polo Del Nero. Como é que terminou? Não pode sair do Brasil. Edinaldo Caboclo. O Caboclo. Como é que terminou? Porta dos Fundos. O que você pode esperar de uma escolha? Olha aqui, a produção perfeita. A sequência. Está aí a sequência. Então, vai ser mais um. Então, isso aí é um ataque da seleção brasileira da corrupção. Olha lá, tem 5 ali, ó. Teixeira, Del Nero, Caboclo, etc, etc. Muito bem. Nós esperamos o quê do Brasil? O Ronaldo Fenômeno queria ser candidato. Não quiseram. Não conseguiu. Agora os campeões do mundo fizeram uma nota importante, foi divulgada ontem, assinada por todos, quase todos, mas o Dunga, o Rocha, aquele zagueiro, Ricardo Rocha, Kaká, uma porção de gente. Eu só tenho medo de uma coisa. A gente já ouviu falar em choque anafilático. O Ancelotti, quando chegar na CBF, ou ele tem um choque térmico e morre, ou ele tem um choque anafilático e morre. Ou volta para o aeroporto. Ou se escapar vivo, volta para o aeroporto, dão-lhe lá um cortisona para tirar ele do choque e ele volta para onde veio. Ou o que é pior, e isso o Brasil é capaz de fazer, ou ele se converte em mais um dos pulhas, como dizia o Nelson Rodrigues, aquele que tinha relações sexuais com a cunhada, Palhares, o pulha. Roberto Mohamed, como é que pode? Qual é a explicação para isso? Não tem explicação. 25 federações apoiando. Este país é um país de bandidos. Claro. Isso não tem dúvida. A coisa já chegou num ponto tal em que todo mundo sabe aonde o PCC lava dinheiro, onde o Comando Vermelho lava dinheiro, e ninguém faz nada. O secretário de Segurança Pública diz, não, isso não pode, tem que atirar matando. A polícia tem que ser bandida, ela tem que ir lá e matar. Porque investigar dá trabalho e tem preguiça. Sim. Fazer uma operação bem planejada dá trabalho, eles têm preguiça. O negócio é o seguinte,
O Ronaldo deixou bem claro, se não mudar o estatuto, vai. Só que eu acho que só muda o estatuto de um jeito, e o Vicente vai concordar comigo, intervenção. E acho que o Código Civil, porque a CBF ela é mais ou menos como a Janja. É uma entidade pública quando interessa. É uma entidade privada quando interessa. Dane-se, o Código Civil deixa claro, a CBF é uma entidade sem dono. É eleita, existem sócios. E se ela não se adequa ao estatuto, ou que o Código Civil diz, e eu entendo que não, porque essa história de federação ter 3 votos, clube ter 1 voto... a proporcionalidade desproporcional. Totalmente desproporcional. Primeiro, a Federação Paulista, então, tinha que ter 12 votos. A Federação de Roraima 1. É mais ou menos como o Congresso Nacional. Então é lógico, e mudar o estatuto era fácil. O problema é que o governo brasileiro, não é que ele tem medo de intervir, porque é fácil intervir num lugar que só tem bandido. Mas quem é que vai intervir? Mas aí e quem será o interventor? Quantos ganham com tudo isso? Porque, como é que pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é dono de um instituto de educação, que tem um contrato com a CBF e cujo filho trabalha na CBF, não se declara impedido de atuar num processo de afastamento do presidente da CBF? É evidente. Porque é corrupto. Essa é a verdade. Alguém tem dúvida da idoneidade moral do senhor Gilmar Mendes? Ninguém tem dúvida. Ele é o decano em todos os sentidos. A bandalheira no Supremo Tribunal Federal começou com ele. Aliás, há um diálogo, se tivesse tempo de pôr aí, em que o Joaquim Barbosa se dirige a ele e em 2 palavras, dá a exata medida de quem ele era. Ele inaugurou a generalização da corrupção moral do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes. Muito bem, Roberto, nós temos 2 minutos ainda. Eu acho que futebol isso se impõe, até porque estamos aqui em Santos. O Cassione chegou a... Presidente do Conselho Deliberativo. E como repórter de campo, cobriu o grande Santos de Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, até um pouco antes, Pagão, Jair, etc. Durval, Jair, Pagão, primeiro... Vasconcelos e Pepe. E Tite também. Não, mas enfim. O do Tite, esse que você está dizendo era Del Vecchio, Walter, Álvaro, Vasconcelos e Tite. Exatamente. E o Santos Futebol Clube, Roberto, tem salvação? Um minutinho então, para cada eu tô, na minha opinião, a bola que eu cantei aqui lá atrás, na época da eleição, ainda era Rueda, o presidente, eu disse. Tudo está sendo feito para que o seu Marcelo Teixeira faça a transformação do Santos em SAF, a venda, com o pai do Neymar. O que aconteceu? O Santos está pagando 20 milhões para um cara que não joga bola. E eu vejo jornalistas, inclusive da casa, dizendo, não, mas o Santos virou campeão do YouTube, virou campeão do Instagram. Legal, vamos estar na 2ª divisão sendo campeão do YouTube, do Instagram, do Raio Parta. Agora, o Santos na crise que está, o pai do Neymar escolhe o técnico, que é um cara que nunca foi técnico, era assistente do Tite, aprendiz, e que está vindo para ser assistente dele, provavelmente. O Santos vê a sua dívida se tornar impagável, e agora se fala de R$1 bilhão por uma SAF. Gente, R$1 bilhão por um time que tem a si associada a imagem de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, me desculpe, isso é cara de polícia. Quem aceitar isso tem que ir para cadeia. Vicente Cassione, rapidamente. Eu estou em transe. Eu estou em estado de choque com o que está acontecendo. Porque nós estamos na Série B. Nós não vamos para a Série B. Nós aparentemente teríamos saído da Série B como campeões da Série B, só que não, nós continuamos na Série B, porque quem está no penúltimo lugar na tabela de classificação da Série A já está na Série B. Com 5 pontos. A estatística mostra que nenhum time que estava com 5 pontos na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A conseguiu não cair para a Série B. O Santos não precisa ter o trabalho de cair. Ele continuou na Série B. Se não se fizer nada,
Qual é a minha esperança? Paradoxalmente, só o Neymar pode salvar o Santos dentro do campo. Porque se o Neymar voltar para ser campeão do mundo pela seleção, se ele tiver essa vontade, porque o problema é ele ter verdadeiramente essa vontade. Se ele entrar para valer, só ele anula meio time adversário, como aconteceu nas pouquíssimas partidas que ele jogou. Exemplo, Santos e São Paulo. São Paulo tremeu com o Neymar em campo. Se ele fizer isso, ele faça o cabelo que quiser, ele vá à balada que ele quiser, ele faça o que ele quiser. Se ele salvar o Santos, eu vou lá e digo muito obrigado. Agora, tudo que o Mohamed falou, a gente tem que assinar embaixo por enquanto. Tomara que a gente possa ver o paradoxo acontecer. O Neymar salvar o Santos. Vamos torcer por uma reação. O que importa. Muito bem, senhores. Nós teríamos mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Professor, muito obrigado. Vicente Cassione, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Roberto Mohamed. E obrigado a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.